Nesse momento, talvez, nesse momento, se a humanidade pudesse fazer um pedido, talvez o pedido de todo mundo seria para que esse momento de pandemia que estamos passando pudesse acabar de novo. Nesse momento, toda a humanidade Nesse momento, se a humanidade pudesse fazer um único pedido, muito provavelmente muita gente ia pedir que esse momento de pandemia, esse momento de isolamento que a gente está enfrentando, pudesse acabar para que tudo pudesse voltar ao normal. E claro, o isolamento necessário. O mundo inteiro tem feito isso para poder se preservar e evitar ainda mais a propagação do coronavírus. Só que existem países que cuidaram antes e agora começam a sair do isolamento, tentar voltar à vida normal, se é que teremos novamente a mesma vida do passado. E um desses países é a Espanha. E por isso hoje eu converso com uma conterrânea brasileira, nordestina, do interior do Rio Grande do Norte, da cidade de Parelhas, minha conterrânea, Luciene Silva, que mora na Espanha há 16 anos e que está atravessando todo esse momento, desde o momento do isolamento total e agora a Espanha começando a tentar voltar à vida normal, e por isso a gente vai conversar com ela hoje. Luciene, eu quero em primeiro lugar te agradecer por poder bater esse papo aqui e esclarecer o pessoal a respeito da vida que vocês estão levando aí. Eu que agradeço, Vanderlei, agradeço pela oportunidade, né, de contar um pouquinho como é a nossa vivência aqui, como tem sido, como está sendo, né? Toda essa história desde que começou. E já para a gente começar falando nisso, quando é e como foi que tudo isso começou? Quando é que vocês receberam a notícia de que precisariam parar tudo? A notícia que a gente teve até março, não tivemos a notícia de que realmente tinha chegado forte na Espanha, né? Escutamos em fevereiro o caso aislado, que tinha tido um caso em janeiro, mas desde o início de janeiro a gente soube do que estava acontecendo na China, mas realmente que quando explodiu, assim, de vários casos, foi verdadeiramente quando saiu à luz, pelo menos para a população, né? Quando saiu nas televisões, nos raios, foi em março. E de uma semana assim, já um dia para outro, já temos que fechar, temos que aislar-nos, temos que todo mundo ficar em casa, mas foi verdadeiramente em março. E como foi que chegou essa informação para todo mundo de que o isolamento era necessário e que todo mundo teria que fazer? Por causa do aumento forte, né? Tão rápido, porque quando realmente começou, que chegou para nós, já escutamos, no caso, 200 mortes, né? No começo, claro, nós todos nos assustamos, 200 mortes, como pode ser 200, mais de 200 mortes ao dia? Então, foi assustador, ficamos todo mundo em choque, como nós realmente, ser humano, nós dessa época, desse século, não vivemos isso, né? Então, foi um choque assim, então foi bem assustador, mas todo mundo abraçou. Então, Abraçou a causa de de realmente toda lá e maneira, ficar em casa. de toda maneira, então houve uma demora no governo espanhol a cuidar logo de começo, né? Teve uma demora, não, para nós, para a população, não chega se foi realmente uma falta de atitude do governo de tomar, se realmente chegou ao governo logo ao início que começou a pandemia aqui, né? Se realmente chegou, alguns culpam ao governo, mas não se sabe, se a população não sabe se realmente o governo já sabia disso, né? Então, hoje, alguns culpam o governo de não ter atuado antes quando realmente, em fevereiro, que janeiro teve o primeiro caso, e em fevereiro tinha que ter atuado antes. Realmente, se tivesse atuado antes, nós não chegaríamos como chegamos, né? Que, Mais inclusive, de um dos 6 mil países, mortos. inclusive, como é? Foi 26, não é isso? 26 mil mortos, não é isso? É, mais, mais de 26 mil mortos. Hoje, graças a Deus, teve
falecimento, né? Teve mortos, mas o número realmente baixou. 143 teve 24 horas, né? De ontem, que sempre conta do dia anterior. 143, desde 18 de março, não tivemos esse número de mortos. Quer dizer, faz muito tempo, sempre era, mas, claro, a gente conta como vitória, que são poucos, mas eu recordo que quando começou, que era 200 e pico, a gente se assustou, né? Mas agora já se crê que está controlando exatamente, mas levamos já quase 2 meses aislado, né? 2 meses dentro de casa, tudo fechado, né? O aislado que a Luciane fala é isolado, é porque a Luciane acaba trocando um pouco aí do português e do espanhol, porque já são 16 anos morando na Espanha. Luciane, mas assim, a Espanha inclusive foi um dos países mais atingidos do mundo, sofreu bastante com tudo isso, mas a situação começa a mudar, né? Quando foi o momento mais rigoroso, assim, houve, o governo disse, ó, tem que se isolar, e quais foram as medidas de imediato, assim? Não, quando o governo realmente colocou o decreto, que dia 16 de março fecharia exatamente tudo, todo tipo de atividades, apenas ficou farmácias, o centro de saúde, né? Farmácia, supermercado e quem fazia o estabelecimento movimento, né? Os fornecedores, somente isso, mas com muitas limitações, né? A quantidade de pessoas que se entra no mercado, não se podia sair 2 pessoas no mesmo carro, se caso um fosse fazer a compra, era apenas as crianças jamais poderiam sair de casa, totalmente, né, isolado dentro de casa, todos. E a compra realmente só era uma, e não era uma compra de vou comprar um biscoito, uma bolacha, não. Era se fazer uma feira para uma semana mínimo, porque se a polícia realmente pegasse, ia ser multado por estar andando sem motivos. E se você trabalhasse na saúde, na polícia, em algum desses setores, então você, na farmácia também, tinha que demonstrar, você tinha que andar com um atestado, um certificado da sua empresa que você está se desplaçando para o trabalho e do trabalho para casa. Mas foi total. Luciane, Total. e foi quanto tempo assim? Não, começamos desde dia 16 de março, começou, Então, até e quando? até essa semana que terminamos agora, foi que começou a sair de casa em horários diferentes, né? Com os idosos, um horário, as crianças, outros horários, e quem fazia deporte, esporte, né? Outros horários. Então, começou apenas faz uma semana que terminamos. Apenas só uma semana, mas não se vão abrir tudo agora. Nas centros comerciais, que é os shoppings, esses não se abrem. Apenas tendas, lojas de primeiras Necessidades. pequenas, né, de metros pequenos. Os salões de beleza só atenderão por chamadas, tem que marcar, tem que ter a quantidade de minutos, a limpeza geral depois de cada cliente. Então, bem restringido tudo. Uhum. E aí essas medidas, se tem uma ideia, o governo anuncia de quanto tempo vai durar isso ou não? Olha, o estado de alarma está para mais 15 dias. Né? Ele colocou para mais 15 dias e fez por fases. Quer dizer, vamos voltando às atividades pouco a pouco, para realmente ver se realmente vai estar tudo controlado. Porque eles não querem voltar tudo a vez de golpe, para depois voltar tudo outra vez. Mas o governo ainda está planteando que até o dia 25 de maio ainda será pouco. Ele quer fazer durante junho também, julho, as atividades pouco a pouco. Então, o que mudou agora é o fato de que as pessoas, dependendo da sua idade e do horário, podem sair de casa, mas ainda sem aglomerações, né? Não, aglomerações nenhuma. É tanto que se alguém for velar sem ser por Covid, pode ter um velatório, né? Tem que velar alguém, não velório. pode ser mais de 15. Um velório.
Melhor, desculpa, eu quero pedir perdão, porque às Não, sem vezes problema. Às vezes sai até alguma eu, coisa. quando começo a falar espanhol, começo a trocar tudo. Pois é. Então, só não pode ser mais de 15 pessoas, lugares de aglomerações como igrejas, shoppings. Os shoppings ainda não podem, mas museus, teatros, têm uma limitações, né? Apenas um terço da capacidade do local, um terço. E E, não pode superar mais de uma quantidade de pessoas, mais de 200 pessoas, dependendo do local, mais de 400 pessoas. Então, por isso que os centros comerciais, os shoppings ainda não serão abertos. e a situação da economia? A economia ainda não está assim, bem clara, mas assim, a Europa, né, tem um apoio entre si de todos. Né? O governo está apoiando muito o setor trabalhista, né, também as pequenas empresas, as grandes empresas têm ajudado também, ajudando de uma maneira ou outra, todo mundo apoiando, mas assim, se vê que a Europa, né, a União Europeia estará dando aquela força que realmente o país precisa. Mas, assim, por parte do governo espanhol, houve algum tipo de ajuda para estimular as pessoas a ficarem em casa, para dizer, ó, fica em casa que a gente está segurando as pontas? Teve isso por parte do governo? Sim, muitas ajudas teve, né, para os empresários não demitir os empregados, né? O empresário não pagaria o INSS dos funcionários, o governo pagaria 70% do salário base aos funcionários, e assim o empresário não tem, né? E quem realmente não recebe nada, é dizer, está sem trabalho ou ficou sem trabalho por culpa da situação ou porque terminaria, por exemplo, um contrato, né? Que não era por culpa do estado de emergência. E não tinha uma cotização, um tempo necessário para receber do INSS, essa pessoa também receberia, todos receberiam uma cotização, uma parte percentual do que deveria cobrar. Uma ajuda Ninguém emergencial. Essa ajuda emergencial, ela aconteceu ou está acontecendo via bancos? aqui não, nada é feito presencial, nada. Tem a página, né, da parte administrativa do governo, por cada província, cada estado, né, tem o seu setor independente e faz a solicitação ao governo geral, né, como se aí fosse federal, né. Uhum. Então, nada é feito, ninguém tem que ir no banco, ninguém tem que ir em nenhum lugar. A gestoria faz todos os processos, envia tudo via digital, automático, e você não faz nada, você fica em casa. Aqui no Só espera Brasil, entrar na conta do dinheiro. aqui no Brasil também o sistema é digital, mas a gente sabe que tem muita gente que não tem acesso à internet e por isso acaba dificultando e muita gente acaba fazendo aglomerações nos bancos. Aí não ocorreu isso, né? Não, porque o banco também está fechado, tudo é via online. A maioria das pessoas, né, ou todas, se não, o teu filho tem a gestoria que trabalha, as pessoas trabalham muito com gestoria, você não precisa fazer nada. E também os filhos, o parente, mas tudo é banca online. A Mas gente faz pela banca online. aqui é claro que a gente tem notícia de pessoas que estão passando fome, que estão passando muita dificuldade. Na Espanha vocês tiveram essas notícias ou não? Não, não, na verdade, perdão, quando ele aqui, Pode ficar à vontade, se Dede. realmente, se realmente existe alguém que vive na rua, que mora na rua, é por uma opção própria, porque aqui é um país que não permite que ninguém esteja na rua, porque aqui a parte de lugares sociais, que tem comedores sociais, se está na rua realmente é porque quer, porque aqui tem toda a facilidade, ninguém fica sem vivenda, sem moradia, não. Não tem esse de estar passando fome, porque aqui é um lugar que tem as repartições de alimentos também, se uma pessoa não, tipo assim, recebe salário, mas não tem 3 filhos, vamos dizer assim, e apenas recebe um salário base nessa casa,
tem um lugar que você pode ir todos os meses receber frutas, verduras e alimentos, e esses próprios alimentos são doados pelo governo para essas instituições e pelas próprias empresas também que doam. Luciana, é claro que você acompanha a situação do Brasil, você é brasileira, né, nordestina, e sabe a situação daqui, deve estar vendo as notícias também daqui, e você sabe que há aqui um segmento, um grupo de pessoas que resiste a esse isolamento horizontal, que diz que vai ser pior o isolamento e que as pessoas têm que voltar a trabalhar. Aí na Espanha ocorre isso? Tem algum grupo que defende que se acabe o isolamento? Tem uma resistência a isso ou não? Não, não teve nenhum grupo, ao contrário. Todo mundo queria realmente estar em casa e que se está acontecendo isso, o governo, aqui, e na realidade, a população, tudo faz muita pressão ao governo. Se acontece alguma coisa, se alguém tem uma necessidade de alguma coisa, tem uma vivenda, eles sempre culpam o governo. Então, o governo é pressionado por todos os lados. Então, não, de maneira alguma, ninguém fez questão de ficar em casa, pelo contrário, todas as pessoas queriam ficar em casa, queriam estar em casa e louvaram as pessoas que realmente tinham que trabalhar, porque tinham que trabalhar, né? As pessoas da saúde, polícias, bombeiros, o supermercado, mas assim, todo mundo realmente quiseram ficar em casa, como eu lhe falei, abraçaram a causa, porque todo mundo tem um respeito muito grande à vida e respeito aos seus entes queridos, né? As pessoas de sua família. Um dos líderes do movimento do pessoal voltar a trabalhar, a reabrir a economia, é o próprio presidente que critica essas medidas de isolamento. Como é que vocês estão enxergando isso aí? Aí na Espanha, por exemplo, como é que chegam as notícias do Brasil, as atitudes do governo brasileiro? O que vocês têm ouvido? Eu acho que é bem diferente. Eu não sei como funciona bem no Brasil. Cada região, me parece que se quisesse fazer isolamento, aqui não. Aqui é o governo, o presidente, ele dá um decreto, e esse decreto tem que toda a Espanha, cada estado tem que aceitar, porque vai tudo pela Constituição. Se realmente o presidente tem um decreto de alarma, então eu não entendo no Brasil como que o presidente não teve uma atitude, não sei a legislação, né, brasileira, como funciona. Realmente Não, não sou culta. aqui o STF teve que decidir que os governadores e prefeitos tinham autonomia para decretar o isolamento porque o próprio governo federal não queria fazer isso. O governo federal não tomou essa atitude de mandar as pessoas se isolarem. O presidente, ele critica o isolamento e defende que o isolamento deve acabar e as pessoas devem voltar ao normal porque, segundo ele, as pessoas vão se infectar de todo jeito e vão ter que pegar o vírus para criar imunidade. Essa é a visão que tem o presidente. Então, Não, eu acho a visão muito errônea, né? Porque, primeiro, a nossa saúde do Brasil, né? A saúde brasileira, ela é precária, já antes de chegar o Covid. Então, depois, agora com o Covid, imagina só. Então, se você tem condições financeiramente de pagar um hospital para você, como eu vi casos de pessoas que teve o Covid, saiu, mas ele tinha um plano de saúde, foi para o hospital, foi bem atendido, não teve que esperar. Então, isso é muito fácil. Você não teve que enfrentar nenhuma fila, nenhuma espera, como eu já vi casos pelas notícias aí do Brasil, de pessoas morrerem porque não chegou tempo, né? Não chegou a UTI, não tinha aparelho suficiente, nem respiradores. O problema é que todo o sistema fica colapsado, né? Quando você tem uma pandemia como essa, independente de você ter plano de saúde ou não, todo o sistema está colapsado. Então todo mundo acaba sofrendo. Pois é, então, se realmente você vai pegar o vírus, sim ou sim, mas se você não está em contato com essas pessoas que realmente estão contagiadas, é impossível você contagiar, a não ser que alguém leve o vírus. Mas as melhores medidas que todos os países tomou, e não entendo, é tomar realmente cuidado, é se isolar, porque eu não entendo essa visão assim muito cultural brasileira, de que
somos imunes, ou temos que a força ficar imune, mas como vamos ficar imune? Né? Depois que perdemos quantas pessoas, né? Vamos pensar, morreu 10 mil, mas o Brasil tem mais de 215 milhões de pessoas, e que vamos esperar morrer quantas pessoas para realmente tomar um cuidado? E se não tem uma vacina, não vamos ficar imunes. Entendeu? Porque pessoas jovens aí no Brasil, eu vejo pessoas muito jovens morreu. Eu vi agora pela tarde uma menina de 18 anos, sem aparente patologia em Mossoró. Aí, no nosso aí. Sim. Em Mossoró, 18 anos, é uma tristeza. Então, eu não entendo realmente a posição do presidente do país. A gente fica imaginando aqui. O meu esposo dizia, gente, não tem pessoas que aconselham ele para, olha, não fale essas coisas, faz diferente, mesmo se você não crê assim, mas não faz. Não, e aqui, o que a gente vê, a gente entra no Google e uma das partes principais que a gente vê sempre é algum periodista falando mal do nosso país, de outros países também, não fala coisa muito bonita, infelizmente, do nosso Brasil, né? E por que foi que o governo começou a afrouxar as medidas aí na Espanha? Já se chegou ao consenso de que a situação começa a mudar? Qual foi o entendimento que o governo teve para dizer, ó, a partir de agora vai ser possível mudarmos um pouco esse isolamento? Exatamente, pelos contágios, né, que não estão aumentando tanto como antes, né, os contágios estão sendo mais, muito poucos para o que estavam, né, e realmente os contágios que está tendo mais pessoas que estavam expostas, né, nos tipos de trabalho que se estava ficando expostas, e as mortes, infelizmente, de pessoas que realmente com alguma patologia. Hoje mesmo uma amiga minha, morreu o avô dele aqui, a avó dela da nossa cidade, ela foi casada com um brasileiro, também entendeu, e o avô dela não resistiu. Então, pessoas que já estavam com Covid, que vinham lutando, né, que tem alguma patologia, então, se vê que já estava o contágio, né, não foram novos, de que contagiou hoje, dentro de 3 dias morreram, não. Então, se crê que com todas as medidas, né, todos é obrigatório sair com máscara, tomar os cuidados, por exemplo, se vai a alguma igreja, para alguma missa, algum culto religioso, eles têm que também ser obrigatório, máscara, luvas, entrar também nos ônibus, no transporte público, né? Tem que tomar todas as medidas, se não está com medidas, né? Infelizmente, mas o pessoal tem bem consenso. E tomar a distância também, né? Mas o que eu vou fazer? Esporte na rua. Então você conhece casos próximos de pessoas que morreram? Pessoas próximas de você? Sim, próximos. Temos várias pessoas amigas nossas que se contagiou. Alguns já saíram, alguns já não deram positivo. Outros que ficaram na UTI. Amigos próximos, e também falecimento de pessoas próximas, amigos nossos perderam mães, avós, pais também, pessoas próximas. Então, quando a gente deixa de ser um número para a gente, né, quando já coloca nome, como eu costumo falar, quando já colocamos nome, a dor é diferente, a gente começa a olhar diferente, né? E aqui, por exemplo, aqui não tem essa visão muito do Brasil, não, eu sou do partido do Bolsonaro, não, então quem disser eu apoio ele, né, não, mas eu sou do outro partido, então eu não apoio ele, não, o pessoal é bem realista, independente de partido, então é uma coisa muito cultural também brasileira, que eu acho que às vezes essa é uma época de sair um pouco da cultura e ver mais a realidade, o que realmente nos toca viver agora, né. Uhum. E como é que tá a sua vida aí? Como é que você está fazendo você, seus filhos? Você tem 3 filhos, casada também. Como é que é a situação de vocês, da sua família aí? Eu já voltei a trabalhar, né? Na verdade, a gente teve um mês sem trabalhar, mas a gente na nossa empresa não precisou ir ao ERTE. O ERTE
uma parada temporal, né, que deu o governo para as empresas que quisessem adotar essa medida. O meu esposo, por exemplo, está em casa com as crianças, sim, a empresa dele não parou, né? Ele está em casa, mas assim, bem em casa, as crianças então, o seu marido está trabalhando home office, então, trabalha em casa. Não, eles não trabalham, ficam Não totalmente trabalha. em casa. Mas o patrão bancou isso aí, o patrão não buscou a ajuda do governo, buscou? Não, o patrão dele sim, meu marido recebe através do governo. E no seu E nem caso? paga a seguridade social dele, na segurança social e o INSS, né? Não paga. O patrão fica isento de ter gastos, né? Porque supostamente se vê que não está tendo entrada na empresa. Sem embargo, lá na nossa empresa, o patrão, ele disse, não, eu posso, até ser 12 meses, eu posso, para não colocar vocês no ERP, né? Então, o patrão deu um mês para a gente. Mas a nossa vida tem sido tranquila em casa. Meus filhos, graças a Deus, eles receberam bem. Está em casa agora, essa semana que pôde sair, eles não queriam sair, mas uma horinha, só pode 1 hora ao dia, e no horário estipulado, né? Então, tem dia que um deles sai, outro dia outro se anima. Luciane, no teu caso, então, não houve redução salarial? Não, no meu caso, não. O patrão foi quem bancou isso aí? Que bom. E aí, o que é que vocês estão esperando a partir de agora? Como é que você acha, você que está encarando essa realidade aí, passou por toda essa turbulência, uma turbulência que ainda existe, mas que demonstram que os ventos vão começar a soprar mais brandos agora. Como é que você pensa que vai ser a vida a partir de agora? Não, a gente agora que já vai começar, né, um pouco a abrir mais o leque, como dizemos, não, mas todo mundo ainda está muito temerosos, alguns não querem nem saírem, e pensando, vamos sair sim, mas vamos sair com medidas, tomar todas as medidas possíveis. Sei que vai ser pouco a pouco, não vai ser fácil assim, ter a rotina que a gente tinha antes, a vida que a gente tinha antes, vai custar, se é que a gente vai chegar a ter essa normalidade. Eu acredito que não tão cedo a gente vai ter a normalidade que a gente tinha antes. Vamos pedir a Deus que tudo possa voltar ao normal, ou pelo menos melhor, que possamos sair pelo menos pessoas melhores ao final de tudo isso, né? Hoje, por exemplo, o dia que a gente está gravando essa entrevista, dia 10 de maio, dia das mães, e nós brasileiros, não é dia das mães na Espanha, né? Que a Espanha é 1º de maio, é a primeira semana de maio, é isso? Primeiro domingo de maio. Isso, aqui no Brasil, desapareceu. Ah, tá. Tudo bem. No caso da Espanha, 1º domingo de maio, aqui no Brasil, 2º domingo de maio. Muitos países acontecem no 1º domingo de maio. E nesse caso, nós tivemos que ficar distantes de nossas mães por causa desse isolamento social. Com certeza não é fácil para ninguém, nem para as mães, nem para os filhos. Mas a gente pede a Deus que tudo possa passar logo e a gente possa voltar à vida normal ou até melhor. Não é isso, Luciene? Obrigado, viu, pelo seu bate-papo aqui. Eu que agradeço, desculpa qualquer coisa Nada, aí, alguma mudança de alguma palavra, desculpa, um abraço para todo mundo, eu quero desejar a todas as mães, né, uma feliz dia, né, todos os dias são seus, a minha mãe, Dona Luzia, eu te amo, aproveitando, quero desejar, né, se alguma mãe ficou triste por não ter seu filho, né, Vanderlei, do seu lado, mas é por uma boa causa, não, o amor, ele não vai deixar, né, não vai diminuir por não ver esse dia, porque, na verdade, todos os filhos consideram que todos os dias é o seu dia, né, pode comemorar outro dia, quando passa tudo isso, e abraçar e beijar todo quanto. É bom porque, assim, reconhece mais, né, poxa, hoje eu podia estar com minha mãe, então, amanhã, quando for, em vez de dar um abraço, dá 2, dá 3, dá mais. Então, parabéns para todas as mães.
Deus abençoe, que esse vírus passe longe, suma da vida de vocês, né? Seus filhos possam acompanhá-la muitos e muitos anos, acompanhar a vida de vocês com saúde, que hoje é o que mais todo mundo quer, né? Beleza. Obrigado, Luciene. Grande abraço. Tchau. Um abraço, com Deus. Obrigada, Beleza.